programa desta semana você verá a campanha da APEUESP pela manutenção do Fundeb. Vai ouvir a opinião de especialistas sobre o financiamento da educação. E vai entender como as imigrações foram afetadas pelas pandemias. Acompanhe. A APEUESP, junto com outras entidades ligadas à educação, está promovendo uma grande campanha pela votação do Fundeb na Câmara Federal. Nas entrevistas que mostraremos a seguir, você vai ver a importância do Fundeb para a educação pública no país. Este tema, Zé, não é um tema só de professor, não é um tema só para aluno, é um tema da sociedade, interessa para a sociedade. Quando nós estamos discutindo o financiamento, né, da educação, sobretudo nesse desenho de Fundeb, que foi uma conquista nossa, né, desde, tá, claro, começa com Anísio Teixeira, mas os movimentos seguiram, né, nessa luta por vincular recursos para a educação. Então, vem a emenda Calmon, vem a Constituição de 88, né, e nós fomos avançando. Aí, o primeiro caminho que se buscou foi o Fundef. Então, as pontas da educação básica, você se lembra disso, ficaram descobertas. O Fundeb, ele amplia o conceito de educação básica. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque não é uma questão técnica, é também uma questão técnica, contábil, mas também é uma questão de concepção, né, de educação, de inclusão, né, que se implantou no país naquele momento. Então, sai do foco, Fundef, e vai para uma diretriz mais ampla de inclusão, que é educação infantil, primeiro ciclo do ensino fundamental, segundo ciclo, ensino médio, e todas as modalidades, EJA, Educação de Jovens Adultos, indígena, profissionalizante, todos que estiverem no escopo dos 4 até os 17 anos, entendido aí como educação básica. Neste momento, nós estamos na iminência do quê? Nós estamos na iminência de que, se o Fundeb não for votado até dezembro, acaba, né, toda essa construção de educação básica que a gente tem, né, que com dificuldades, com necessidade, inclusive, de discutirmos a qualidade da educação, claro, queremos avançar na qualidade da educação, necessidade, inclusive, de estabelecer com maior precisão, por exemplo, um regime de colaboração, estados, municípios, para que a gente dê conta, né, de atender com qualidade a educação básica. Acho que é disso que a gente está falando, né? Então, quer dizer, que se até dezembro não votar esse Fundeb, né, nós vamos desmantelar toda a educação básica. O professor César Calegari, especialista em gestão educacional, traz alguns detalhes sobre a importância do Fundeb para as escolas públicas do estado de São Paulo. O Fundeb em São Paulo movimenta mais de 37 bilhões nesse ano de 2020. Uma parte grande desses recursos é destinado para a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e, portanto, a cada um dos milhares de professoras e professores da rede estadual de São Paulo e aos milhões de seus alunos que nas escolas de educação básica dependem desses recursos do Fundeb para praticamente tudo, né? Desde a manutenção das escolas, pagamento de funcionários, pagamento de professores, compra e manutenção de materiais didáticos e instrucionais, enfim. O Fundeb, todos nós sabemos, é absolutamente essencial. E neste momento, no Congresso Nacional, estão sendo jogados, na realidade, os destinos da educação brasileira. Porque o Congresso Nacional não parou, as questões relacionadas à aprovação de uma nova emenda constitucional prorrogando o Fundeb e estabelecendo o Fundeb como dispositivo constitucional permanente, isso está em discussão nesse momento. E nós temos que ter muita força, né? Muita conexão. Se nós estamos hoje numa situação de isolamento social por conta do coronavírus,
isso é muito sério, é muito grave, nós não podemos estar politicamente isolados, isso jamais. A professora Bebel, presidenta da APEUESP, tem mobilizado através do seu mandato um grande movimento em apoio ao Fundeb junto a entidades da sociedade. Dá uma olhadinha nos depoimentos a seguir sobre isso. O essencial, quando a gente discute financiamento da educação, é pensar no direito à educação. Ou seja, quanto nós precisamos para garantir o direito à educação para todas as crianças e jovens no Brasil. Portanto, pela ótica do direito à educação que nós devemos avaliar as diferentes propostas e as diferentes alternativas. Defendo e defendem também toda a categoria de professores, que o Fundeb deixe de ser lei ordinária e passa a estar na Constituição. Porque os municípios não têm recurso para investir, do ponto de vista do seu orçamento municipal na educação, os estados também têm esse problema, então tem que haver essa lei do Fundeb, que foi conquistado ao longo do tempo pela militância em defesa da educação pública gratuita de qualidade. E quando a gente fala de educação básica, a gente se refere, primeiro, à creche. Sem Fundeb não tem acesso à creche, né? Sem Fundeb não tem educação infantil. Sem Fundeb, nós não temos o salário dos professores, não só dos professores, mas de todos os servidores da área da educação. Então, o Fundeb é um orçamento, é um financiamento estratégico, né? Estamos diante de uma situação muito grave e fundamental, porque uma não aprovação do Fundeb seria o caos, né, na vida do município. Acesse a página da APEUESP e assine a nossa petição eletrônica pelo Fundeb permanente já. Nas redes sociais, utilize a hashtag VotaFundeb. A hospedaria de imigrantes do Brás foi inaugurada extraoficialmente em junho de 1887 por causa de uma pandemia. 2 anos depois, o Brasil iria enfrentar outra pandemia, a da febre amarela. Por causa disso, a Itália, principal fornecedora de mão de obra imigrante, resolveu restringir as viagens ao Brasil. Exatamente o que acontece nos dias de hoje. Todas as epidemias em grande extensão relativa, que a gente chama de pandemias, elas se relacionam diretamente com viagens mais eficientes, uma intensificação do comércio e, portanto, uma comunicação muito mais rápida e eficiente, né? E isso estava posto no final do século XIX no Brasil, com as grandes migrações, com a invenção do barco a vapor, com a invenção da ferrovia, né? Ou seja, a maior movimentação da história da humanidade, né, que foi essa movimentação do final do século XIX e no começo do século XX, além de ser uma movimentação de produtos e além de ser uma movimentação de pessoas, também era uma movimentação de epidemias, né? Aos poucos, por causa do surgimento dessas doenças, a saúde no Brasil começou a se desenvolver. Exatamente, é no final do século XIX que São Paulo começa a avançar nesse sentido. Então é construído o Hospital de Isolamento, que é o Hospital Emílio Ribas atualmente, né? Que por incrível que pareça ficava numa parte isolada da cidade, né? Por isso Hospital de Isolamento. Temos o Instituto Bacteriológico, né, o Instituto Vacinogênico, né, comandados pelo Adolfo Lutz, também, que dá nome, né, a institutos hoje em São Paulo, ao próprio Instituto Butantan, né. Então, assim, são instituições que nascem no final do século XIX. Outro ponto muito importante, que com certeza será abordado em sala de aula, é o aumento da discriminação aos imigrantes e aos povos de diversas nacionalidades. Foi o que aconteceu com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que publicou uma postagem em uma rede social com insinuações de que a China poderia se beneficiar de propósito da crise mundial causada pelo coronavírus. Muitas vezes, por olhar o estrangeiro como um estranho, como esse disseminador de epidemias, aconteceu com a gripe no México, né, gripe suína, e aí teve preconceito com os mexicanos, com os judeus durante a peste negra, lá no século XIV, e com os chineses hoje. Então, também é um ponto importante para a gente refletir de que a epidemia não está relacionada a uma nacionalidade ou outra. O Educação na TV fica por aqui, mas pode ser assistido também pelo portal da APEUESP ou no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana.